Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, aquele especial que nós estamos fazendo da guerra entre judeus e palestinos, o conflito que se desenhou a partir do dia 9 de maio entre os judeus e os palestinos da faixa de Gaza, da Cisjordânia e espalhados pelo território de Israel. Para tanto, nós vamos utilizar o jornal Estado de São Paulo da sexta-feira, 14 de maio de 2021, na sua edição 46.595, onde na página A13 nós estávamos analisando as armas cada vez mais sofisticadas e precisas utilizados pelo grupo palestino Hamas contra Israel. A reportagem que tem o seguinte título: Maior precisão mostra avanço dos foguetes do Hamas. Como nós vimos, alguns têm origem iraniana, outra origem síria. No entanto, muitos já estão sendo produzidos pelo Hamas na própria faixa de Gaza. Israel, para combater esses lançamentos de mísseis, usa o sofisticado sistema chamado Domo de Ferro, que nós também explicamos na edição anterior. Ian Williams, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais e vice-diretor do Projeto de Defesa de Mísseis, disse que o lançamento de foguetes de Gaza nos últimos dias revelou uma maior influência iraniana no programa de armas do Hamas. Como nós sabemos, os dois países são grandes inimigos, Israel e Irã. E o Irã é o grande financiador de grupos terroristas em todo o Oriente Médio, sobretudo naqueles que são contrários ao Estado de Israel, caso do Hezbollah, sediado no Líbano, e do Hamas na faixa de Gaza. Estamos vendo isso no volume que o Hamas é capaz de disparar e na precisão que é maior do que vimos no passado, afirmou. Como sabemos, o Hamas disparou sobre Israel pelo menos 2.000 mísseis, alguns alcançando a periferia da capital, Tel Aviv. As forças de segurança de Israel sabiam que o Hamas era capaz de atingir Jerusalém, mas o fato de o grupo ter lançado 7 foguetes contra a cidade na segunda-feira pegou as autoridades de surpresa. Nos ataques contra Tel Aviv foi usado um número maior de foguetes com alcance superior. Então vejam, de Gaza, praticamente no sul de Israel, eles alvejaram tanto Jerusalém, os bairros judeus, é claro, quanto a periferia de Tel Aviv. Williams acredita que a precisão dos foguetes dos militantes palestinos melhorou, já que o sistema de defesa aéreo parece estar sendo acionado mais do que no passado. O Domo de Ferro só entra em ação quando os foguetes parecem estar no caminho certo para atingir uma área povoada ou infraestrutura importante. Ou seja, ele calcula a trajetória utilizando os radares e se evidentemente os alvos que eles creem com as características do texto de fato são aqueles calculados na trajetória, o sistema dispara automaticamente. Fabian Rins, analista de inteligência especializado em mísseis do Oriente Médio, disse que embora o Hamas e outros grupos pareçam ter tentado adicionar sistema de orientação de precisão a seus foguetes, não há evidências de que tenham sido bem-sucedidos. Existem alguns ataques que atingiram seus alvos muito bem, mas pode ser que eles sejam
atiradores de sorte. Segundo Hinz, o Hamas adquiriu alguns projéteis do exterior, incluindo foguetes Fajr-3 e Fajr-5 do Irã e foguetes M302 da Síria. Mas o grupo agora é capaz de produzir foguetes domésticos com alcance de quase 160 quilômetros, tecnicamente colocando a maior parte de Israel dentro do alcance. Fato é que quanto mais eles lançam foguetes, na escala de milhares, é possível que um atinja o alvo, e é isso que o especialista está indagando. Embora tenha se tornado cada vez mais difícil obter armas totalmente montadas do exterior depois do fechamento da fronteira com o Egito. Os líderes do Hamas se gabaram em um programa da Al Jazeera em setembro de 2020 de que haviam conseguido infiltrar mísseis Fajr e projéteis antitanques russos Kornet em Gaza, por terra e mar. O grupo produz a maior parte de suas armas em instalações próprias, usando materiais caseiros e contrabandeados pelo Irã e pelo grupo militante libanês Hezbollah. E o Egito fechou essa fronteira com a faixa de Gaza porque parte do contrabando vinha por esta região, sobretudo pelos túneis secretos. As estimativas sobre o tamanho do arsenal variam. Michael Herzog, general de brigada aposentado do Exército de Israel, que agora é membro do Washington Institute, estima que o grupo poderia ter de 8.000 a 10.000 projéteis, dos quais 2.000 foram acionados desde 9 de maio, quando começou o atual confronto. Alguns analistas dizem que é difícil saber exatamente o tamanho do arsenal do Hamas e da Jihad Islâmica, mas eles parecem ter aumentado. Provavelmente, a maioria dos foguetes é de curto alcance, capaz de viajar apenas de 10 a 20 quilômetros da fronteira, disse o general aposentado Herzog. Mas o número considerável do estoque de armas do Hamas consiste em foguetes de longo alcance, capazes de atingir grandes centros populacionais em Israel, acrescentou o especialista. Dando continuidade à análise, nós temos um artigo do Roberto Godoy que diz o seguinte: armas palestinas ganham eficiência impressionante. Os foguetes utilizados pelo Hamas no atual conflito com Israel ganharam em uma rapidez impressionante, maior eficiência e precisão com relação aos enfrentamentos anteriores. Até agora, já foram identificados pelo menos 9 tipos de foguetes iranianos disparados pelo Hamas contra o território israelense, mostrando que a origem dessas armas também não se alterou com a relação a 2014. Ou seja, são sírios, são do Hezbollah, da Jihad Islâmica ou iranianos, além da fabricação própria. O grupo ainda recorre a um tipo de armamento sem sistema de guiagem, no qual se pode apenas determinar um alvo, mas não evitar variáveis que possam interferir em sua trajetória. No entanto, esses chamados foguetes livres de artilharia evoluíram muito nos últimos 2 anos e estão dando mais trabalho para o sistema antimíssil israelense Domo de Ferro. O Domo de Ferro conta com um sistema eletrônico de radares capaz de prever se o foguete tem uma trajetória com risco de atingir uma área povoada ou alvos de infraestrutura. Os mísseis interceptadores são disparados de unidades móveis ou estáticas e são desenhados para explodir os foguetes no ar, caso ele ofereça risco.
Do contrário, o exército israelense simplesmente toma a decisão de deixar o foguete cair em qualquer lugar, se não oferecer nenhum risco, nenhum perigo. Fato é também que o sistema do Domo de Ferro nunca agiu, nunca atuou tanto como neste conflito, o que mostra a maior precisão dos foguetes do Hamas. Até algum tempo, os foguetes eram disparados e restava ao grupo armado apenas torcer para que ele atingisse algum alvo. Agora, esses armamentos estão mais aperfeiçoados, graças aos vários cientistas de alta formação e treinamento que atuam em pelo menos 120 centros de fabricação espalhados pelo Irã, segundo os serviços de inteligência de Israel e dos Estados Unidos. Os foguetes atuais medem, em média, 4,5 metros. Os maiores levam cerca de 150 quilos de alto explosivo e têm 300 milímetros de calibre. O alcance é mais preciso e suas deficiências mais primárias foram superadas. No ano passado, em uma ação pontual, as forças israelenses interceptaram um drone sem especificação, com explosivo e câmera muito semelhante ao modelo iraniano e aos utilizados pelos rebeldes Houthis na guerra do Iêmen contra alvos sauditas na guerra iemenita. Ao apresentar o aparelho, Israel falou das semelhanças com o modelo iraniano e também ponderou que ele poderia ser de fabricação doméstica do Hamas. Além disso, alguns dos foguetes disparados e encontrados no território israelense apresentaram partes de artilharia israelense deixadas em Gaza, mais um indício de que os grupos armados palestinos estariam fabricando suas próprias armas. Essa melhora no armamento é algo extraordinário e significa que os grupos podem estar a um passo de construir mísseis grandes e pesados e de médio alcance, que não precisam ser nucleares para fazer um estrago brutal. O que impressiona é a rapidez com que eles ficaram mais eficientes. Se há um ano tinham dificuldade de chegar a algum lugar, hoje eles caem onde foram programados para cair. Gente, isso é resultado de um processo histórico de educação dos palestinos. Nós não podemos mais ter aquela visão romântica de palestinos como pastores de ovelha, de forma alguma. Eles perceberam que para lidar com Israel é necessário conhecimento e tecnologia. E além de importar produtos da Síria e do Irã, é óbvio que eles estão recorrendo ao estudo. Por isso, vai ficar cada vez mais difícil o combate das tropas israelenses contra as forças palestinas. Mas é isso. Oportunamente, nós voltaremos para fazer mais uma edição do Jornal do Maza. Um forte abraço. Fiquem bem. Eu os vejo em breve. Tchau, pessoal.